Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra. Como você bem sabe, nos reunimos em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos diante das Escrituras Sagradas para meditarmos na palavra do Senhor. E nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 54. Nesta série, no livro dos Salmos, o salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 54. Salmo que tem como título o seguinte: Para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema de Davi, quando os zifeus foram a Saul e disseram: Acaso Davi não está se escondendo entre nós? E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo nos esclareça a tua palavra, nos guie à verdade, Senhor, e nos leve aos pés de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a termos a nossa fé renovada em Ti. Especialmente, Senhor, quando homens cruéis, pessoas malignas, intentam contra a nossa vida, contra a Tua igreja, Senhor. Pedimos por aqueles irmãos e irmãs que tanto sofrem e que fazem parte de igrejas perseguidas em vários locais deste mundo. Mas pedimos também que o Senhor nos ajude a lidarmos bem, Senhor, com a traição, ó Deus, com a malignidade manifestada em ações e palavras, ó Deus, destinadas contra nós por causa do teu santo nome. Porque simplesmente somos servos teus, pessoas que vivem segundo a tua vontade, pessoas que vivem segundo o Evangelho, de forma digna do Evangelho. Ó Deus, que este salmo fale aos nossos corações. Nós oramos e pedimos isso, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vocês já devem ter visto um filme onde o herói está encurralado fugindo do seu inimigo. O herói foi caguetado, um traidor disse onde ele estava, onde ele poderia ser encontrado, e ele está lá distraído na casa, onde ele está se refugiando, enquanto que o inimigo e seus capangas vão se aproximando. A música dramática aumenta enquanto o inimigo se aproxima e o herói nem percebe. A gente fica sabendo, a gente vai ficando com os nervos à flor da pele, sem saber se o herói distraído ele vai sair dessa. Até que o herói ouve um barulho lá fora, olha pela janela e vê a casa sendo cercada. Ele sabe que vai morrer se não escapar, mas como? É quando ele vê uma passagem estreita que dá para uma área cheia de ratos debaixo da casa. O herói tem que enfiar a cara na lama e sair rastejando para fugir dali com todo silêncio, sem esbarrar em nada e sem chamar a atenção daqueles que já estão em torno da casa. Finalmente, depois de sair da casa e caminhar por algum tempo, ele chega a uma colina e lá longe ele vê o inimigo frustrado depois de constatar que o herói fugiu mais uma vez. Só que esse herói vê esse seu inimigo lá longe por meio da luneta, da mira do seu fuzil de longo alcance. O herói é um atirador de elite e tem a oportunidade perfeita para matar o seu inimigo. A música dramática aumenta e a gente fica esperando o herói fazer o disparo fatal, quando então ele desiste de atirar e sai dali andando pelo meio da mata em uma noite fria
de lua cheia. O contexto que deu oportunidade para Davi escrever este Salmo 54 é parecido com o desse herói nesse filme, com o roteiro que eu acabei de inventar para vocês. Davi está fugindo do rei Saul, Saul que foi rejeitado por Deus como rei de Israel, e no seu lugar Davi foi ungido como rei de Israel. Só que Saul continua como rei, apesar de Davi já ter sido ungido pelo profeta Samuel. E Davi continua então servindo ao rei Saul, mas Davi não conspira para tomar o trono, nem atenta contra a vida de Saul. Na verdade, Davi é o servo mais fiel ao rei Saul. E mesmo assim, ele é perseguido por Saul. Um espírito maligno enviado por Deus faz com que Saul fique perturbado mentalmente, emocionalmente, principalmente espiritualmente. E isso faz com que ele deseje cada vez mais a morte de Davi. Sabendo então que não pode mais conviver com Saul, Davi então foge. E ele passa algum tempo fugindo de Saul até que chega às proximidades da cidade de Keila, no território de Judá. E é óbvio que ele buscaria refúgio no território de Judá, uma vez que ele também é da tribo de Judá, ele é um descendente de Judá. A cidade de Keila está nessa ocasião sob ataque dos filisteus. Filisteus esses que foram a pedra no sapato de Saul ao longo do seu reinado. E daí, depois de consultar ao Senhor, Davi vai lá e derrota os filisteus com a ajuda de homens que tinham se juntado a ele, se unido a ele ao longo dessa sua jornada de fuga do rei Saul. Davi invade, vai até a cidade de Keila, liberta a cidade da opressão, do ataque dos filisteus, e com isso, vejam vocês, ele mais uma vez coopera para o reinado de Saul. E depois da vitória, Davi fica por lá, ele fica em Keila, só que Keila é uma cidade com uma entrada e uma saída. E a notícia de que Davi está lá, ela chega aos ouvidos de Saul. E vendo a oportunidade de cercar a cidade e matar Davi, Saul convoca as suas tropas e vai para Keila. Davi, informado disso, ele vai consultar o Senhor mais uma vez sobre aquilo que ele deveria fazer diante dessa situação. Deus diz que ele deveria sair de Keila, deveria fazer isso antes de Saul chegar ali, e caso contrário, os moradores de Keila o entregariam a Saul e ele seria morto. E diante disso, Davi e os homens associados a ele saem da cidade, porém eles saem sem rumo, sem saber para onde ir. Enquanto isso, ainda no caminho, Saul é informado, é avisado de que Davi não está mais na cidade de Keila, e por isso ele desiste no meio do caminho de chegar até lá. E assim Davi vai se refugiar na região desértica e montanhosa de Zif, área também localizada no território de Judá. Davi e os seus homens se refugiam nas fortalezas das montanhas no deserto. Só que Davi não tem paz ali. Alguns moradores de Zif, os chamados zifeus, vão a Saul e também caguetam Davi. Aqueles que são da mesma tribo de Davi o traem sem nenhum constrangimento, é o que nos conta o primeiro livro de Samuel, no capítulo 23. Ouça a narrativa do primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Alguns zifeus foram dizer a Saul: Davi está se escondendo entre nós. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo nas tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então, irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E assim Saul ele vai com os seus soldados para Zif e chega à montanha em que Davi está escondido. Só que, felizmente, Davi também fica sabendo da vinda de Saul e ele escapa por um triz. Diz o primeiro livro de Samuel o seguinte no capítulo 23. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam aquele lugar Selá Ramalecote,
que significa rocha da separação. Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então Davi consegue escapar de Saul mais uma vez. Só que esta não é a última vez em que Davi é acaguetado pelos zifeus, é traído pelos zifeus. Davi peregrina pelo deserto depois dessa fuga de Saul, até que ele volta e novamente se estabelece ali em Zife. E os zifeus de Judá vão novamente a Saul para acaguetar Davi. E Saul vai novamente em busca de Davi, agora com 3.000 soldados. Saul acampa e passa a noite no deserto a fim de encontrar Davi no dia seguinte, mas por sua vez, Davi fica sabendo disso e ele envia espiões para saber onde que Saul está acampado. Não apenas isso, ele vai até lá, às fronteiras do acampamento, e ele decide entrar no acampamento. E de forma surpreendente, ele consegue chegar sem acordar ninguém até onde Saul está deitado, dormindo. Ele vê próximo à cabeça do rei uma lança fincada no chão e um jarro de água, e ele está acompanhado de Abisai. E Abisai vê a oportunidade perfeita para matar Saul e acabar com aquela agonia de ter de fugir continuamente do rei. O capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, então, nos conta que Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse Davi, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dominados por um sono pesado vindo do Senhor, que o Senhor havia caído, um sono que o Senhor havia deixado cair sobre eles, um sono muito pesado. Saindo dali, Davi se posiciona em uma colina em frente a um acampamento, e de lá ele grita a Saul e a guarda pessoal do rei para fazer uma provocação. Ele prova ter entrado no acampamento e poupado a vida de Saul, tendo livrado Saul da morte. Davi então questiona ao rei sobre o motivo de tão ferrenha perseguição e ele diz: por que meu senhor está perseguindo este teu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei. Venha um dos seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. Então, Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim, Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Bom, este Salmo 54 foi escrito dentro desse contexto de caguetagem dos zifeus, no contexto em que, mesmo sendo perseguido de forma injusta, Davi poupa a vida de Saul em uma oportunidade dada pelo Senhor ao fazer Saul e seu exército cair em um sono profundo. Porém, a atitude de Davi de não matar o rei, aquele que um dia tinha sido ungido pelo Senhor para reinar sobre Israel, essa atitude de Davi de não atentar contra a vida do ungido do Senhor é admirável
e louvável. E sabem de uma coisa? Pensando neste salmo e nesse contexto em que este salmo foi escrito, vendo e lendo a narrativa no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 23 e 26, a respeito dessa história envolvendo a perseguição de Saul e a traição dos zifeus. Esse episódio envolvendo Davi, Saul e os zifeus me fez lembrar que Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Mas vejam que Jesus também disse que os seus discípulos certamente seriam perseguidos por causa dele. E a nossa forma, a forma da igreja reagir a esta perseguição é saber que Jesus Cristo e os santos de todos os tempos foram perseguidos, e isso é inclusive motivo de alegria para aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Vejam vocês que foi Jesus mesmo quem disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus no capítulo 5 registra isso. E daí percebam que a perseguição ela pode ser dura e cruel, mas a alegria dos crentes perseguidos é saber que o céu os espera e que lá cada uma receberá a coroa da vida. Ainda que a perseguição os leve à morte, ainda que a perseguição os leve à morte aqui deste lado da eternidade, esses crentes não sofrerão a segunda morte no inferno. Porém, uma eternidade de dores e aflições está destinada aos inimigos que perseguem os crentes fiéis a Deus, e esta é chamada nas Escrituras Sagradas de a segunda morte. Então, os crentes perseguidos, eles devem orar. Eles devem orar sempre, sem nunca desanimar, se lembrando daquilo que Jesus nos ensinou a respeito da oração persistente a Deus Pai. E para ilustrar esse seu ensino sobre a perseverança na oração, Jesus contou a parábola de uma viúva que clamava dia a dia um juiz para que ele julgasse a causa dela. E a viúva, nessa parábola, ela simboliza uma pessoa frágil, uma pessoa desprovida de recursos próprios para se defender, alguém que não tem condições para defender a si mesmo, defender a si mesma. E essa viúva, ela suplicava continuamente a esse juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. É assim que Jesus descreve a impiedade e a malignidade desse juiz. E ela clamava: faze-me justiça contra o meu adversário, porém sem obter nenhuma resposta. Até que depois de um tempo, mas não por bondade ou por pena dela, e sim porque a viúva o aborrecia, esse juiz ímpio, maligno, que não temia Deus, que era tão poderoso que não se importava com ninguém, esse juiz decide fazer-lhe justiça para que ela não voltasse mais a importuná-lo, e isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. E Jesus, ele conclui essa ilustração dizendo o seguinte: acaso Deus, ele coloca Deus como a oposição a esse juiz ímpio, maligno, e Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. De tal forma que Jesus, ele coloca os crentes em comparação com esta viúva, mas esses crentes com uma causa contra os seus adversários, seus perseguidores cruéis, homens que não se importam com Deus,
ele coloca esses crentes clamando, não um juiz ímpio e maligno, mas o Deus de toda bondade, graça e misericórdia. E nessa noite nós veremos que Deus sustenta o crente que ora quando está sob ataques cruéis. Deus sustenta o crente que ora quando está sob ataques cruéis. E nós veremos isso percebendo que nos versículos 1 a 3 desse Salmo 54, Davi ora e clama para que Deus o livre desses homens cruéis. Homens que não se importam com Deus e querem dar cabo da vida dele. E eu convido você a ver novamente esses versículos 1 a 3 do Salmo 54. Quando Davi ora dizendo, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. E Davi aqui, ele iguala esse clamor ao nome do Senhor, a quem Deus é, ao poder que há neste Deus. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Então vejam que Davi, ele invoca o nome de Deus, Davi clama ao santo, justo e bom nome de Deus, ao defensor de Israel contra os inimigos poderosos. Ele invoca o santo, justo e bom nome de Deus no início deste salmo e pede que Deus, que é representado aqui pelo seu nome, o salve desses inimigos cruéis. E ele invocará novamente o nome de Deus no final deste salmo, como veremos. Só que neste momento, para louvar esse santo, justo e bom nome. Davi, ele ora para que Deus o defenda porque não tem como resistir a esses inimigos. Ele não tem como resistir a esses inimigos. Esses inimigos são grandes demais, são poderosos demais. Davi sabe que se não fosse por Deus, ele já estaria perdido, ele já estaria morto. E daí eu fico pensando e fico imaginando quando na primeira vez que os zifeus caguetaram Davi para Saul, e eu fico imaginando Saul subindo por um lado da montanha com o seu exército e Davi fugindo depressa pelo outro lado. Eu fico imaginando Davi sem saída depois dele chegar a uma passagem estreita, a um desfiladeiro de rochas, cercado por rochas, e eu fico imaginando Davi naquele lugar, à mercê de Saul, um alvo fácil, como um animal cercado, pronto para ser abatido, e daí eu fico imaginando ele correndo, praticamente sentindo no seu pescoço o bafo da respiração de Saul, dos soldados do rei, Davi ouvindo os passos apressados dos soldados no chão rochoso do deserto, esses homens vindo atrás dele enquanto o suor escorre pelo seu rosto e ele pensa, será que Saul me alcançará? Será que eu morrerei hoje? Quando de repente o som da perseguição vai diminuindo, 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 até parar. Depois disso, os passos apressados dos soldados são ouvidos se afastando. E eu fico imaginando Davi ordenando que os homens que estão com ele em fuga também parem, ele dizendo, enquanto enxuga o rosto, silêncio, ouçam, parem, ouçam. O exército de Saul está indo embora? O que deve ter acontecido? Por que ele parou a perseguição? Daí, eu imagino Davi louvando a Deus, depois de saber mais tarde que Saul foi avisado de um ataque dos filisteus contra Israel. Que hora propícia para isso, não é mesmo? O que fez o rei interromper a perseguição e retornar. Que livramento! Que livramento! E eu fico imaginando Davi se lembrando disso ao escrever este salmo e dizendo que Deus é o seu auxílio, Deus é o seu ajudador, conforme registra o versículo 4 deste salmo. Veja aí comigo. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Leia este versículo em voz alta junto comigo. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Novamente, certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, o versículo 4, ele é central neste salmo. Ele é o ponto alto dessa composição e mostra a ideia principal deste salmo.
E Davi quer nos ensinar e nos incentivar a crer que todo auxílio que nós precisamos, toda ajuda que nós necessitamos, todo o apoio que se faz urgente, tudo isso vem de Deus. E se há alguém que possa nos defender, esse é Deus, é unicamente e exclusivamente Deus. E é o que mostram outras traduções para esse versículo 4. Ouça, eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Esta é uma sublime declaração de fé em Deus, em atribuir somente a Deus a fonte de força e provisão para a sua vida, uma declaração que ganha grande significado no contexto de livramento e da provisão de Deus para Davi, quando ele escreveu este salmo. E com base nisso, a gente pode pensar que se foi Deus quem manteve Davi de pé, se Davi é fraco e impotente, mas Deus é forte, é o Todo-Poderoso, então quem é o herói nesta história envolvendo Davi, Saul e os Zifeus? Eu acho que já está claro que o grande herói dessa história é Deus. Deus é o herói dessa história, Davi não é o herói dessa história. Davi é apenas alguém limitado, sem recursos, que pela graça e a misericórdia de Deus foi mantido vivo, foi livre milagrosamente da morte, providencialmente foi livre da morte. Davi foi guardado por Deus para reagir mais tarde em relação a Saul de forma que Deus exige, da forma que Deus deseja, para que não retribuísse mal com mal e desse o testemunho de uma vida santa, justa e piedosa. De tal modo que nós podemos dizer que é Deus quem salva o crente que ora quando está sob ataques cruéis, é Deus quem sustenta o crente que ora quando está sob ataques tão cruéis. Os livramentos milagrosos e a salvação vieram de Deus, independentemente das habilidades de Davi. E se há algum mérito em Davi aqui, se é possível dizer isso, o único mérito dele foi confiar plenamente em Deus, foi orar e clamar a Deus, em vez de confiar em si mesmo. E com isso ele incentiva a gente a fazer o mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, meu irmão e minha irmã, confie em Deus. Ore e clame a Deus quando você estiver sob ataques cruéis de pessoas ou do diabo, o inimigo das nossas almas. Ore, confie, clame a Deus quando você estiver sob ataques cruéis. É Deus quem o livra do diabo, que ronda como um leão, buscando a quem possa tragar, e é usando o escudo da fé em Deus que você apagará os dardos inflamados lançados pelo maligno contra a sua vida para te destruir. Bom, agora vejam comigo aí o versículo de número 5. Versículo 5, recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. E nesse versículo eu vejo Davi manifestando a sua total confiança na justiça divina. Assim como a viúva da parábola contada por Jesus, Davi clama ao justo juiz de toda a terra e ele pede que esse juiz santo, justo e bom condene o mal e destrua os inimigos que o perseguem com crueldade. As palavras de Davi nesse versículo 5 são duras, mas ele está tendo em vista, ele está tratando com os zifeus e com Saul, que eram israelitas apóstatas, os zifeus que caguetaram Davi de forma cruel e Saul que o perseguiu com um ódio implacável. Mas vejam só, Davi entregou a sua vingança ao Senhor. Davi clamou ao justo juiz de toda a terra, santo, justo e bom, para que ele fizesse justiça, para que esse Deus, o juiz de toda a terra, fizesse justiça contra o seu adversário. Como ficou claro na ocasião em que ele disse a Abisai, lá no acampamento de Saul, tendo Saul diante de si, dormindo, apagado, sem condições de despertar, de acordar. Davi disse a Abisai,
não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido, contra o seu ungido. De tal modo que Davi, meus irmãos e minhas irmãs, é um belo exemplo da atitude recomendada pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja em Roma. E ele registrou o seguinte em Romanos capítulo 12. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Davi venceu o mal com o bem, sabendo que Deus sustenta o crente que ora quando está sob ataques cruéis. E pela fé, ele antecipou o dia da celebração a Deus por tão grande salvação. Veja aí comigo os versículos 6 e 7. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Depois de ver a derrota dos seus inimigos, ou melhor dizendo, antecipando o dia em que veria a derrota dos seus inimigos, Davi promete que entregará um sacrifício voluntário de louvor a Deus. E daí, o nome ao qual ele clamou no início desse salmo agora é louvado por tão grande bondade dispensada a ele. O Deus que providencia, o Deus que provê, é o Deus a quem a Davi deseja louvar o nome desse Deus. E vejam que isso tem muito a ensinar à igreja perseguida, aos crentes perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Esses irmãos e irmãs devem saber que nem sempre verão seus perseguidores julgados, derrotados e destruídos. Homens cruéis que mataram os crentes em Cristo podem passar pela vida e chegar à velhice sem nunca terem sofrido retaliações pelos seus atos malignos, por seus pensamentos, por suas palavras e pelas suas ações diabólicas. E isso acontece de tal modo que até parece que a justiça divina falhou, porém, a justiça de Deus não falhará e nem restará impotente. Um dia, Deus há de chamar os mortos à sua presença, Deus há de ressuscitar a todos, e ele estará sentado em um grande trono branco para julgar a todos, a todas, grandes e pequenos, tantos que foram poderosos nesta vida, nesta terra, quanto aqueles que foram os mais miseráveis. Seus nomes estarão nos livros, nos registros dos livros divinos, e estes serão julgados conforme o que tinham feito. E daí, aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, serão lançados no lago de fogo com o diabo. E, enfim, cedo ou tarde, Deus fará justiça aos seus servos que sofreram ataques cruéis. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos saber que Deus sustenta o crente que ora quando está sob ataques cruéis. E é orando e clamando a Deus que esses irmãos e irmãs poderão dizer o mesmo que o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele registrou: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê,
mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. De fato, Deus sustenta o crente que ora quando está sob ataques cruéis. No nosso caso, no nosso país, felizmente, nós não sofremos a opressão do Estado ou de pessoas com poder para impedir o livre exercício da nossa fé. Os crentes no Brasil não sofrem um tipo de perseguição que aqueles de religiões de origem africana, essas pessoas sofrem uma terrível perseguição imposta, vejam vocês, por traficantes de drogas ditos evangélicos, nessas comunidades que eles dominam. Nós, evangélicos brasileiros, não enfrentamos o mesmo tipo de perseguição que irmãos e irmãs em Cristo padecem mundo afora. Porém, este salmo certamente nos será de grande auxílio, na medida em que a gente perceber que há calúnias, palavras ofensivas, mentiras, ações ardilosas, difamações produzidas contra os crentes em Cristo, aqueles que vivem uma vida santa, justa e piedosa, uma vida digna do Evangelho, e essas ações, elas provêm tanto de gente que não se importa com Deus, quanto por aqueles que estão próximos e mesmo assim agem com traição. Às vezes são pessoas como os Zifeus, que faziam parte da tribo de Judá, a mesma de Davi, mas o traíram. Então, alguém que convive conosco na igreja, mas apostatou da fé, ou então é um familiar que age de forma tão cruel. Em todo caso, o que Davi nos incentiva aqui neste salmo continua válido. Deus sustenta o crente que ora quando está sob ataques cruéis. Conforme nós vimos nessa pregação, é em meio à perseguição que o sentido de transitoriedade da vida, ele se revela de forma inconfundível. E daí, quando estão sob ataques cruéis, os crentes são levados a fixar os seus olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório. Então os crentes, eles mantêm os seus olhos fixos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno. E desse modo, o fato de que foram salvos por meio da fé somente em Cristo e que Deus há de ressuscitá-los como fez com Jesus, é mais do que suficiente para impedir o desânimo ou o desespero quando esses irmãos e irmãs fiéis ao Senhor estão sob ataques cruéis. Então a minha oração nesta noite é para que você perceba quão transitória é a vida e que ela nada é quando comparada ao peso de glória da vida eterna com Deus, sabendo que Deus sustenta o crente que ora quando está sob ataques cruéis. E mesmo os irmãos e irmãs decepcionados com pessoas próximas, trapaceados por pessoas em quem confiavam, saberão suportar situações como estas, não só pelo que aprenderam neste Salmo 54, como também se lembrarão de Jesus, que quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus não virava para aqueles que o insultavam, para aqueles que impuseram sofrimento a ele, dizendo, olha só, isso não vai ficar assim não, hein? Você não sabe com quem está lidando. Quando injustiçado, quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Deus, justo juiz de toda a terra, santo, justo e bom. Jesus que agiu assim para redimir as nossas falhas e para nos servir de exemplo de conduta. E aqueles que ainda não confessaram seus pecados, não se arrependeram e não creram em Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, aos que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, vocês, meus amigos e amigas, têm a oportunidade de fazer isso agora mesmo. Sim, eu disse que os perseguidores da igreja estão condenados ao inferno, mas veja você,
saiba que a Bíblia diz que isso vale para toda pessoa que não tenha Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Toda pessoa que na prática não se importa com Deus, vive como se Deus não existisse e não viesse um dia pedir contas das suas vidas, da sua vida. Por isso eu concluo esta pregação conclamando você a se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu único, suficiente e definitivo Salvador. Eu conclamo você a reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e a se submeter então a Ele. Eu conclamo você a crer em Jesus Cristo e perceber e receber como um presente merecido a vida eterna com Deus no céu, em vez de sofrer a morte eterna com o diabo no inferno. Por isso, arrependa-se e creia, e eu convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar, eu oro junto aquelas que ouviram esta mensagem, Senhor, e foram conclamados a entregarem as suas vidas a Ti. Foram conclamados a se arrependerem e confessarem a Jesus como Salvador de suas vidas. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra possa falar a esses corações, que Teu Espírito possa dar-lhes vida e levá-los aos pés de Cristo, arrependidos, Senhor, e crentes em Jesus como Salvador, de tal forma que desse dia em diante essas pessoas possam viver debaixo do senhorio de Jesus. Coloco meus irmãos e irmãs diante de Ti. Oro pela igreja perseguida neste mundo, para que o Senhor sustente a fé dos meus irmãos e irmãs. Oro também por aqueles que não sofrem perseguições cruéis, impostas pelo Estado, por grupos que odeiam os crentes em Jesus. Eu oro, Senhor, também por aqueles irmãos e irmãs que têm de suportar a traição, a ofensa, a injúria, Senhor, a difamação, porque vivem de modo digno do Evangelho. Ó Deus, que esses irmãos e irmãs entreguem a vingança ao Senhor, que eles possam agir como Jesus Cristo, que quando insultado não revidava, quando ofendido não ameaçava, ó Deus, quando ameaçado não ameaçava de volta, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que nós também sejamos assim, Senhor, para o testemunho Teu e para que outras olhem para Jesus e o recebam como Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus eu oro e peço isso, para a Tua glória, honra e louvor. Amém e amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.